tamanho da dimensão dessa obra ter chegado até aqui. A gente já exibiu ela. Mas se para você tem um gosto maravilhoso, imagine para a gente reexibir com a sua presença aqui, né? Então, venha para cá para fazer esse bate-papo com a gente. Sim. Nesse momento de alegria também, a gente vai chamar para uma roda de conversa, porque Camila ela não brincou em serviço e ela juntou gente para conversar. Então, já que a gente chamou a nossa querida Uriara, porque eu chamo de Uriara, a gente também quer chamar Zakia Car, por favor. Uriara Maciel é multiartista baiana, mora em Berlim desde 2015. Seu ori criativo e inquieto vem ao longo dos anos movendo estruturas coloniais, racistas, misóginas por onde passa. Ativa nas artes cênicas desde 2006, seu trabalho tem como base perspectivas decoloniais e temas feministas plurais, explorando narrativas que desafiam as estruturas dominantes e celebram a resistência. Diretora, atriz e dramaturga, produtora cultural e ativista pelos direitos humanos, em especial de sua gente preta, diaspórica e LGBTQIAPN+, co-diretora e ex-sócia da Tartaruga Filmes. Uriara roteirizou e produziu os curtas A Montanha, em 2005, Rude Move, 2008, e o longa O Outro Lado do Morro, em 2008. Entre idas e vindas do teatro ao cinema, em 2020, em plena pandemia, fui surpreendida com o convite para roteirizar, protagonizar o média-metragem Quarta-feira, esse que vocês acabaram de assistir, qual estreou na Mostra Cinema Alemão em Perspectiva, PDK, da 73, é como mesmo? 73ª Bernin... Está em alemão, gente. Lá em Berlim, em 2023, mesmo ano que estreou no Brasil no Festival do Rio de Janeiro. Desde então, vem circulando em mostras e festivais mundo afora e nos filmes que voam, que ela não é besta. Em 2018 e 2019, realizou, em parceria com outros brasileiros, o Festival Gira de Resistências, movimentando a cena político-artística na capital alemã. E, desde então, desde 2018, realiza a celebração anual do Berlim Dia Internacional das Mulheres Negras da América Latina e do Caribe. Essa é a pessoa que está aqui diante de vocês. Como eu disse, lendo os currículos, eu pergunto, essa pessoa fez tudo em uma vida? Do nosso lado, tem aqui essa maravilhosa, essa sensacional Zakia Car. Se eu errei seu nome, você vai me corrigir, certo? Uhum. Especialista e estrategista em inclusão social e equidade, com mais de 25 anos de experiência na definição de políticas de desenvolvimento internacional e relações exteriores. Antes de ingressar no Ralph Bode Center Howard University, esse inglês, esse inglês de Alagoinhas, como membro inaugural do House L. Housing Global Level Term Fellow. Atuou como diretora de diversidade e inclusão do Departamento dos Estados Unidos da América, e membro sênior da equipe profissional do Comitê de Relações Exteriores da Câmara de Deputados dos Estados Unidos, revisando, monitorando programas de implementação de políticas públicas nas Américas. Em 2018, Zakia fundou a empresa de consultoria global Odara Solution, essa sei, Solution, saiu, né? Global Odara Solution, e lançou a iniciativa Black Women Disrupt para fortalecer ecossistemas para mulheres empreendedoras e criativas. Anteriormente, atuou como consultora sênior e diretora da Unidade de Raça, Etnia e Inclusão Social do Departamento dos Estados Unidos da América. Co-presidente do Comitê Intergerências da Casa Branca sobre monitoramento e avaliação de violência de gênero, representante para o Equador e Venezuela da Fundação Interamericana e consultora técnica sênior do Fundo Fiduciário
para a Inclusão Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tem mais 8 páginas aqui. Mas eu tenho a honra, e desculpe qualquer tipo de brincadeira, mas eu tenho a honra de estar aqui do lado dessas duas mulheres. E aí eu gostaria que a gente já pegasse esse ritmo e pudesse falar um pouco de quarta-feira, o que foi esse processo. A gente, como bem falou aqui na última mesa, a gente ainda não entendeu o que é sair da pandemia. A gente está levando como se as coisas fossem só voltar para o seu lugar, ela não voltou, mudou o consumo, mudou a forma, mudou a relação de estar com o outro. Não é fácil você passar 2 anos dentro de casa e depois a pessoa fala assim, agora é só se juntar. A gente tem tido resistência. E o artista, para criar, também tem passado por isso. Então, o filme feito na pandemia, você roteirizou, você protagonizou. Conta para a gente. Obrigada, Nando. Primeiro, antes de começar a falar com vocês, eu gostaria de dar mais uma vez boa noite a todos, todas e todes. Eu gostaria também de pedir licença às minhas ancestrais, pedir licença às minhas mais velhas que estão aqui e dizer que sem a minha ancestralidade eu não sou nada, e que Exu e quem me guarda possa colocar hoje sabedoria, bondade e gentileza nas minhas palavras. Bom, como começa a quarta-feira na minha vida, né? Eu estou em Berlim, contextualizando, eu sou uma atriz de teatro, eu venho da comunidade, venho do projeto social. Eu comecei a fazer teatro aos 16 anos de idade, num coletivo de teatro chamado Odoiá, lá no oeste da Bahia, em Barreiras. Comecei a fazer teatro antes por uma questão era o que tinha na escola, ou porque diziam ela é muito danadinha, precisa de uma atividade, e aí a minha mãe me colocava nos cursos de teatro do bairro. E aí, quando eu conheço o coletivo do IA, eu realmente entendo, não, é isso que eu quero para a minha vida, e desde então é isso que eu faço. Então, a vida foi me levando, o teatro foi me levando, até que eu, durante a proeminência né, a ameaça de golpe contra a presidente Dilma, eu me vi numa situação de que eu trabalhava para uma prefeitura de esquerda, dirigia um centro cultural como esse, amor, lá na cidade de Rio das Ostras, na região norte do Rio de Janeiro, e eu me vi nessa situação. Ou eu vou agora, ou eu perco o emprego, e aí vai ficar um pouco mais difícil, né? Para juntar as possibilidades, enfim, tinha essa possibilidade de ir para Berlim com uma amiga que tem um centro cultural lá também, que, inclusive, é a diretora do filme, a Bárbara Santos, minha amiga, que nós convidamos para fazer a música do filme, já chego lá. E, nessa oportunidade, eu fui para Berlim. E aí, ali, eu fui criando a minha comunidade, desde 2015, conhecendo essas pessoas. O João Pedro, que é o diretor, ele foi na primeira edição, foi assim que nós nos conhecemos, ele foi na primeira edição do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, no Julho das Pretas, que é um projeto de que eu muito me orgulho. Ele foi na primeira edição e, como plateia, como convidado, ele começou a filmar. E, no dia seguinte, aí, no final do evento, ele me pediu o telefone, falou que queria conversar comigo, que tinha uma coisa para me entregar. No dia seguinte, ele me mandou o vídeo do evento editado. Ele falou, eu nunca vi uma coisa tão linda na minha vida, eu nunca ouvi tanta poesia maravilhosa, eu nunca tive contato com tantas mulheres maravilhosas, muito obrigada por me receber. Eu, um menino branco paulista. E assim foi, né? E as coisas foram, a gente foi criando essa amizade, esse laço, fizemos projetos juntos. E em 2018, eu fiz com a Bia Krieger, que é a outra roteirista, o Gira Festival de Resistências. E aí a gente criou um laço maior ainda, porque a Bia é muito amiga do João e estava no mestrado de cinema na Babelsberg com o João. Então, assim, a vida foi realmente entrelaçando, nunca foi sorte, né? Quem me cuida não dorme. E daí veio minha gravidez, em 2019, eu estava em casa, daquele jeito, estou com o bebê no braço, minha filha tinha 3 meses quando começou o primeiro lockdown, eu não tinha muita perspectiva, não sabia muito bem o que fazer, e aí João me liga, fala, Uri, estou precisando falar com você. E aí ele chega lá em casa com essa agradável surpresa. Eu vou pedir para a Débora, eu coloquei aqui, né, o quarta-feira. O que é o quarta-feira? O quarta-feira é a alma brasileira e uma produção alemã. Justamente porque esse filme,
Ele é dirigido, ele é escrito, dirigido, protagonizado, e ele tem toda uma comunidade brasileira envolvida, vocês viram ali, né? Tem a nossa música, tem as nossas cores, tem os nossos sabores, está tudo ali. E nós fizemos isso na Alemanha, tá? Alemanha, abril de 2020. Abril, gente, só para explicar. Abril na Alemanha, eles chamam de primavera. Eu chamo de inverno fechado. Frio para um gazejo. Frio, mas frio. E nós fizemos lá com todo o nosso calor, né? Então, assim, ele foi filmado, é bom dizer isso, ele foi todo produzido, filmado e ensaiado. Tudo aconteceu dentro do campus da Universidade Konrad Wolf, popularmente conhecida como Babelsberg. A Babelsberg é a maior universidade de cinema da Alemanha, e ela é chamada da Hollywood alemã. E também tem outro detalhe, ela fica na região metropolitana de Berlim, ela fica a 1h30 de Berlim. Então, você está assim, no meio de um nada, um vilarejo, é muito bonito, tudo muito arrumadinho. Aí começa a vir os estúdios, Netflix, Warner, Universal, não sei o quê. É música e cinema e TV, tudo junto, e tem esse campus gigantesco. Então, nós gravamos todos dentro. Tá? Muita gente pergunta para a gente, onde que vocês filmaram isso, gente? Tem favela na Alemanha? Tem, a gente fez. Nós tivemos a nossa. Tá bom? Passa para mim, por favor. Então, aí, esse projeto, né, ele é, como eu já expliquei para vocês, assim, ele é fruto da gente. Ele tem a nossa essência, ele tem os nossos recursos. Então, aqui, por exemplo, esse altar aqui é metade meu, metade da diretora. Entendeu? Minha comida ficou não sei quanto tempo, coitada, desfalcada. Mas está lá. Essa birosca aqui, onde está aqui o bailarino, né? Os guardinhas. Falar nisso, vocês gostaram da coreografia do guardinha? A gente tinha que dar uma sacaneada neles, não tinha? E aí está aqui o guardinha. Olha o diretor de máscara. Nós éramos testados todos os dias. Eu me testava em casa e, quando chegava lá, me testava. E todo mundo, a equipe inteira, testava. Pode passar para mim, por favor? Eu já expliquei lá em cima. Então, esses diálogos cantados, gente, é bom a gente dizer, né? Eu, a Bia Krieger e o João, nós começamos a escrever o roteiro. E daí, o que acontece? Nós chegamos num determinado momento da escrita do roteiro que olhou um para a cara do outro e falou assim, vem cá, quem sabe fazer melodia? Quem é bom de lírica? Cri, 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 ninguém. Opa, precisamos de ajuda aqui, porque a gente estava avançando muito no roteiro. Inclusive, nós ganhamos um prêmio. O primeiro dinheiro que entrou para esse filme foi um edital de filmes de guerra. Presta atenção nessa informação. Para quem diz que não tem guerra no Brasil, ganhamos R$9.000 para fazer um filme de guerra sobre a guerra às drogas, essa falsa, né? essa grande, a maior fake news do Brasil, essa guerra às drogas. Aí, nesse caso, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que não é não é uma comida típica do Rio de Janeiro, para não falar outra coisa. Então, é isso. Então, toda essa trilha sonora, essa lírica, ela foi escrita pela Bárbara, claro, em parceria com a gente, principalmente a Bia Krieger, que também é uma poeta. Então, elas escreveram juntas, foi tudo pensado aí. E a música, ela é muito particular, né? Porque é uma música, você tem funk, você tem samba, você tem uma música que é tocada ao vivo e tem uma trilha sonora, que foi gravada em estúdio. Pasmem, os dois músicos responsáveis, pelo nome a gente vê, né? É o Olli Wiedemann. Ele é Wiedemann, bem alemão. Ele, inclusive, acabou de ganhar um prêmio lá agora. É um alemão. Ele estava como diretor das gravações em estúdio. Ele era o músico responsável, foi o músico responsável pela trilha que foi gravada fora. E o músico que estava fazendo a música ao vivo no estúdio chama Till Baumann. Sou urbana. Que é o meu... que é o meu parceirão de Teatro do Oprimido, também trabalho com ele há mais de 20 anos, que é um cara que fez essa música toda estética do Teatro do Oprimido. Vocês viram que o filme também tem uma outra particularidade que eu posso falar,
que é o filme, ele é um pouco teatral, um pouco cinema, né? Ele assume uma estética teatral. E nós fizemos questão de fazer isso. A Bárbara é uma mulher de teatro, eu também sou uma mulher de teatro. Rony, o ator que faz o policial, é do teatro e da ópera. O Jefinho, que faz o pastor, é um ator de teatro e de circo, uma sumidade no circense, por isso que ele fez questão de pular aquela janela, a diretora queria morrer, mas ele pulou, eu acho que funcionou super, eu amei. Ele deu a cambalhota dele. E o João Albertini, que também é ator, que também é meu parceiro de Teatro do Oprimido há muitos anos, que é o que faz o governador. Tá? Então, é isso. Pode... aqui é o carnaval, né, gente? Esse aqui é o Doutor Samba. Ele chama Doutor Samba, esse senhor. Ele está em Berlim desde a década de 60. Ele criou a primeira escola de samba, junto com os alemães, a primeira escola de samba brasileira em Berlim. É vivo, maravilhoso, lúcido, uma figura. Então, vamos lá. Pode passar, por favor? Tá. Então, esse filme, gente, para mim, ele tem muito significado, né? Era a pandemia. Os alunos, eles estavam indo, porque era uma espécie de meia abertura na universidade, mas eles estavam tendo aula online, eles tinham esses projetos. Então, o que acontece? Essa galera, eles não tinham possibilidade, não tinha loja aberta, e também a gente não tinha dinheiro, né? Vale dizer que esse filme só acontece porque ele tem total apoio da universidade. E daí, esse filme junta uma equipe gigantesca, maravilhosa, se colaborando o tempo inteiro, devo dizer. E nós ganhamos de presente uma aluna da universidade, que é a Cláudia Souto Maior. Essa menina, ela é peruana. Ela nunca foi ao Brasil. Mas no Peru também tem favela, né? Tem favela no Peru, internet. Aí fizeram muita pesquisa, e essa menina criou, com riqueza de detalhes, uma favela carioca dentro da universidade. Tá? E tem uma coisa interessante. Pode passar, Débora, por favor? Tem uma coisa super interessante. Nós não tínhamos dinheiro, mas era pandemia. Então, o que a universidade falou? Olha, gente, vocês podem usar o que vocês quiserem. Vai lá no porão. Geralmente, universidade de arte, principalmente teatro, a gente chama o porão de fundos. Então, fundos é aquele lugar mofado, fedorento, cheio de coisa velha, entulhada, poeirenta, mas que a gente pode usar tudo. E foi isso que a Cláudia fez. Ela juntou a equipe dela, foi lá no Fundos e reutilizou todos os materiais que foram possíveis. Todo o set de filmagem foi feito com material reutilizável. Ela, inclusive, depois, ela ganhou um prêmio na universidade por esse trabalho de direção de arte desse filme. Queria muito que a Amanda estivesse aqui para ver. Essa menina é muito legal. E é impressionante, porque tudo isso eram coisas que estavam lá, jogadas. Então, eles lavaram, pintaram, reformaram, tudo, mas tudo, absolutamente tudo, é de material reutilizável. A gente brincava que a única coisa que o governador pagou do próprio bolso foi o santinho. Foi a única coisa que a gente mandou fazer por fora. Então, isso é também um exemplo de como a comunidade pode se mobilizar e trabalhar com esse tipo de recurso. Não que a gente queira viver assim para o resto da vida, gente, pelo amor de Deus. A gente merece mais. Mas é possível. Pode passar, por favor, Débora? Bom, eu queria mostrar para você, né? Eu botei ali mais luz e set. A luz do filme parecia para vocês um dia de tarde, de sol? Eu achei mais ou menos, mas pode ter sido também daqui do espaço. Mas a luz desse filme também foi muito elogiada. Ela é feita por um outro estudante, um menino preto de São Paulo, lá da Barra Funda, chamado Kleber Nascimento. Esse menino é uma sumidade. Ele foi para Berlim sem falar uma palavra de alemão. Ele simplesmente tinha um sonho. Ele mandou uma carta em alemão para a universidade e falou: eu sou muito bom nisso que eu faço e eu quero muito ter a oportunidade de estudar aí. E aí ele foi para a Alemanha, fez vaquinha, não sei o quê, foi para a Alemanha. Quando chegou lá, que ele foi fazer a entrevista, e o professor falou: você vai estudar como? Você não fala inglês, você não fala alemão? Ele falou: eu aprendo. Jura? Eu aprendo, pode deixar que eu aprendo. Ele não sei como que ele conquistou, derreteu o coração
de gelo, de Hans, alguma coisa, né? Iceman, né? O homem de gelo. Ele conseguiu derreter o coração do alemão. O alemão falou, tá bom, você tem 6 meses. 6 meses o moleque falou alemão. Ele é maravilhoso, esse menino, eu sou muito fã, o Kleber. E ele conseguiu isso, ele conseguiu essa proeza de reproduzir essa luz, que é uma luz, né, bem realista, de um dia, uma luz do dia, cair da tarde. É impressionante a luz desse filme. Mas é isso, então esse aqui é o set. Olha ali, olha, a hora que o helicóptero chega, eles arrancaram o teto. Derrubaram parede. Eu comecei com a casa dela toda bonitinha, a favela toda organizadinha. Quando eu terminei, era tudo no chão. Mas maravilhoso, assim, essa mágica do cinema. E muito bom também, muito legal ver os nossos jovens brasileiros lá, aprendendo a fazer isso. Sabe? Isso é uma oportunidade ímpar. É óbvio que o Kleber é a exceção da regra. A grande maioria dos outros são filhos de classe média, estudaram em escola privada, né? Alguns até cresceram já na escola alemã, ou têm um familiar alemão, mas vamos lutar para que sejam mais e mais e mais Klebers lá. Pode passar? É isso, gente. Então, sobre o Ash Wednesday, né, que aqui no Brasil eu tenho muito orgulho de dizer que ele chama quarta-feira, porque foi assim que foi escrito o primeiro nome dele. É isso, ele só foi possível por isso, olha só, porque a gente soube dar o nosso jeitinho. E eu agradeço muito, mais uma vez, a quem me cuida, quem anda perto de mim, a minha família, meu marido, pela paciência que teve, porque eu estava com uma filha de colo, aos meus companheiros de set. Está aqui o Kleber com a câmera na mão, maravilhoso, o João e a Bárbara. O Gabriel, esse menino aqui que está de bigodinho, assim, foi que fez a nossa caracterização, figurino. Tem a galera, a equipe da universidade aí. Não são todos brasileiros, mas a frente aqui é brasileira e a gente ficou muito orgulhoso desse trabalho. Eu deixo agora para a próxima fase. Se vocês tiverem perguntas, eu estou aqui para responder. Obrigada. É a Bahia invadindo a Alemanha. Cuidado, cuidado. Bom, gente, a gente tem aqui esse momento também do filme, também de falar também, mas eu vou ampliar essa discussão e já trazer para o nosso tema, porque aí a gente também faz sobre o filme e também faz sobre o que a gente está aqui para conversar. Né? Se você quiser me dar um pouquinho mais de luz, Carlos, fica à vontade. Essa roda de conversa é sobre vivência internacional. Eu acho que você já introduziu muito bacana o quanto que o Brasil ele está inserido. Eu tive a felicidade de fazer intercâmbio acadêmico também. E é engraçado porque, assim, quando você fala que é brasileiro, parece que tem um passaporte artístico-cultural, que as pessoas falam assim, eu quero tudo de você. E aí a gente começa a se relacionar com isso, até com uma grandiosidade que a gente não tem no nosso país. Eu consegui circular alguns países do Brasil, mas eu não consegui até hoje ir com arte até Aracaju. Né? Depois que eu voltei. Brincadeiras à parte. Essa roda de conversa sobre vivência internacional tem a nossa querida Oriara e tem também a nossa querida Zakia Carr, que vai trazer aqui para a gente a sua perspectiva, porque são duas construções, que uma na Alemanha e outra nos Estados Unidos, que vão dialogar sobre essa realidade, principalmente sobre mulheres pretas empreendedoras, mulheres pretas potentes, mulheres pretas criadoras. E aqui temos duas. Então, Zakia, eu queria franquear a palavra para você, franquear, então, acadêmico, né? E agora eu vou franquear a palavra para Zakia Carr, que vem trazer uma perspectiva do Black Woman Disrupt. Perfect. Lagoinhas, toma! Traz para a gente a perspectiva dessa mulher preta disruptiva. Bom, primeiro, eu gostaria de parabenizar o que temos feito, a visão que você foi fazendo aqui. Eu sou fã. Eu sou super fã agora. Segundo, eu gostaria de agradecer a Borboletas Filmes e a Camila de Moraes e a família aqui fazendo esse trabalho. Isso, para mim, dá inspiração. É inspiração de continuar fazendo o trabalho que não é fácil. Black Women Disrupt foi criada em 2017
2017 e 2018. Porque eu saí do governo, falei, é a última vez que eu vou no governo. Não vou trabalhar mais no governo. Eu mudei minha família inteira para Atlanta, fiquei afastado de todo mundo. Falei, eu aqui vou fazer outra coisa. Abri minha empresa, comecei a trabalhar como empreendedora. Tenho uma consultoria que você falou. Essa consultoria, eu comecei a montar meu negócio. Aí eu comecei a se sentir absolutamente isolada. Por quê? Porque é um trabalho solitário. Muitas vezes não tem alguém dizendo, vai, 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 prêmios para você, você completou alguma coisa. Não tem reconhecimento dos seus próprios logros, muitas vezes. Eu comecei a sentir bastante isolada. E logo depois, assim, a gente começou conectando com o mundo, conectando com as mulheres que fizeram parte das minhas redes. Elas que sempre me perguntavam, Zakia, e aí, como faz essa parte do negócio? Mulheres do Brasil, por exemplo, eu tinha muita afetividade, muita conexão. Eu já trabalhava aqui quando eu era mais jovem. Trabalhava em São Paulo 3 anos. E naquela época, bom, saindo daquela época, voltei para os Estados Unidos, trabalhando, E pessoas me ligavam, dizendo, Zakia, você pode me indicar com quem eu posso falar para fazer não sei o quê, blá, blá, blá. E eu, sim, posso, tal. Um dia, uma amiga no Rio de Janeiro ligou, dizendo, sabe, Zakia, eu estou chegando no ponto, eu gostaria uma informação sobre produtos para cabelos afros, porque eu tenho uma empresa, que eu estou entregando esses produtos às pessoas, e eu gostaria um connect. Por favor, me conectar com alguém que tem noção desses produtos. Eu conheci uma outra mulher em Colômbia, uma outra afro-colombiana, uma negra, que tem um negócio de beleza, de produtos naturais e orgânicos. Tudo isso está relacionado, vocês vão ver. Aí, eu falo para essa senhora que está em Rio de Janeiro, olha, tem essa outra senhora que está em Cali, e ela está querendo parceiros, pessoas com quem ela pode trabalhar para distribuir o produto dela. Aí a gente conversou. Final das contas, ela falou assim, que interessante isso aqui mas essa mulher, você falou irmã, ela sabe de cabelos afros mesmo? Eu falei, como assim? Ela, mas eu falei, sim, ela é negra. Tem negros no Colômbia, Zakia? Isso tocou meu coração. Porque o que eu sei, através do trabalho que eu tenho feito, desenvolvido minha vida inteira, é que temos uma conexão na diáspora africana, que é muito forte. Só que, muitas vezes, nossos recursos, a forma que o mundo nos vê, a acessibilidade, oportunidade, não vem para nós conhecer um e outra das mesmas situações, mesmas cidades, mesmo até comida. E a gente fica reparando, tem negro em Brasil? Tem gente que me pergunta essas coisas. Fast forwards. Vamos avançando no futuro. Chegou o momento da pandemia. De novo eu. Isolada. Agora afastado de Washington, afastado de muita coisa. E trabalhando por minha própria conta. O que eu não consegui é não lembrar das conexões. Sempre tenho tido uma afinidade para cinema. E eu sabia que, nessa pandemia, muitas pessoas estavam passando por tempos muito difíceis. Eu sabia que também, nesse curso dos anos que passavam, eu tinha muitas conexões com pessoas no continente de África, outros países aqui na América Latina, nas Américas. E eu decidi, junto com... Pode passar para o próximo. Tem 2 coisas que sempre me orientam.
A Audre Lorde, que fala: não serei livre enquanto alguma outra mulher fora prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Eu vivo isso. Eu não gosto de sentir isolada. Não quero que mais ninguém se sente não acolhida. Eu acho super importante, quando falamos sobre oportunidade, que falamos também sobre quem não tem oportunidade. E se você está fazendo coisas, tem que abrir a mesa para quem não tem. Não estou dizendo de carência. Eu estou dizendo falta de oportunidade, porque talento temos, cérebro temos, talento temos, cérebro temos. Muitas vezes, o que não existe é a abertura, a oportunidade, espaço, política, orçamento vão chegar. Segunda. E a Leila Gonzalez, para mim, também. Sempre referência. E isso aqui é super importante para cada uma pessoa aqui. A ideologia do branqueamento, transmitida por meio da comunicação e dos sistemas ideológicos tradicionais, reproduzindo e perpetuando a crença de que as classificações e os valores da cultura ocidental branca são os únicos verdadeiros e universais. Isso não é minha vida. É vida de quem aqui? Levanta a mão. Não é a realidade. Nós vivemos num mundo onde todos podem ser vistos e apreciados, e a gente está nos matando através do racismo, o patriarcado e a desigualdade de todos os sentidos. Então, próximo. Na pandemia, muita coisa aconteceu. Não só foi pandemia. Foi também um momento de muito protesta, manifestação. Bastante pessoas que estavam, por fim, reconhecendo que o racismo existia, que não era só racismo, mas também o anticolonialismo era importante de abraçar. E eu vi que, nessa cena toda, as mulheres empreendedoras estavam sofrendo, mas as mulheres criativas muito mais também. E existia já desigualdade de oportunidade, sendo pandemia ou não. Já existia falta de oportunidade nas formas que nós vivemos na vida cotidiana. Já existe racismo, já existe discriminação. E o que eu queria fazer, sabendo dessas dificuldades que temos, é juntar esforços para ver se podemos mostrar que existe um outro mundo. O tema desse edital, eu vou chamar de edital porque eu não sei mais como chamá-lo. Não é festival, porque foi tudo virtual. Mas o que queríamos explorar é o futuro negro, através da perspectiva de mulheres negras vivendo baixo essas condições. E tinha mais uma coisa que eu queria explorar. E eu queria explorar o tema de por que os filmes anglofonos e as diretrizes e escritoras, roteiristas, etc., tinham que ser reconhecidas nos Estados Unidos, anglofonos. Europa, anglofonos. Pessoas que tinham que falar inglês, filmes em inglês. Acabou de ter uma mesa aqui onde falamos sobre os grandes filmes que passam aqui, que todo mundo quer ver, todos em inglês. Tinha que ser dublado, com legenda por baixo. Eu acho que, para ser igualitária, para abrir espaços, a gente tinha que explorar o tema de não colocar o anglofono por centro. Eu já sou uma mulher negra, mas eu posso também abrir mais espaços. Eu posso, quando eu penso em diretrizes, quando eu penso em roteiristas e escritoras, de nome, muitas vezes elas são americanas ou europeias, sendo negras. Elas são americanas ou europeias. Eu queria ver algo diferente. Então, vamos lá. Então, eu juntei forças com Dylan Valley e sua companhia de Far Horizons Films, e juntos nós escrevemos um projeto.
aqui vocês falam em projeto e vocês falam sobre o governo. A gente não tinha governo que pudemos escrever esse projeto e ganhar um orçamento. Então, com o nosso próprio dinheiro, nós utilizamos e abrir esse edital. O foco era de pensar em mulheres negras, diretoras e escritoras. O tema, como eu falei, é Imaginando Futuros Negros. Os países iam para ser 4. Quênia, África do Sul, Colômbia e Brasil. Quanta resistência que recebi quando as pessoas falaram, não vai ter um americano? Eu falei, não vai. Mas tem negros em Brasil e Colômbia? Tem. Mas futuros negros, eles gostam de falar a palavra negro, você não acha muito forte? Eu falei, não. Vamos lá. Aí começamos a fazer outras parcerias. Primeiro, eu queria dizer que isso estava acontecendo no pleno pandemia. Então, cada uma das obras feitas tinha que estar por debaixo de diretrizes da OMS. A gente também não queria deixar as mulheres, nossas companheiras, nessa discussão, sem acompanhamento. Porque, como eu falei, estando isolada, em algum lugar, na pandemia, tentando, então, desenvolver um projeto, você pode se sentir muito sozinha. Então, quando falamos de mentoria, isso foi acompanhamento. Também eu queria ver novos espaços de exposição e um foco em inclusão, visibilidade e autoprotagonismo. Eu queria ouvir as vozes das mulheres negras, elas mesmas, falando nos seus próprios estilos, falando na sua própria língua e trazendo suas próprias histórias, porque essas outras histórias já escutamos. Menino com cachorro, aí vai, não sei o quê, blá, blá, blá. Sim. Também temos outras histórias. Então, vamos lá. Eu não consegui não fazer. A gente fazia também parcerias com pessoas que queríamos introduzir no meio como referências, inspiração, para acompanhar o processo. Isso foi uma das nossas sessões, e foi com Camila de Moraes, a Glenda Nicásio, quem mais estava? Jane Guinon, do Rio de Janeiro, Bahia já estava. E Glenda está onde? Em São Paulo? Eu não lembro. Cachoeira, está por aqui, talvez. É isso. Tá. E também, outro desafio foi que queríamos fazer tudo na internet. Então, tudo virtual. E o que era para elas produzir nesse processo eram curtos. Curtos de até 10 minutos, 3 como websérie. Vocês conhecem websérie? Devem conhecer, porque alguém tem uma websérie no YouTube que é muito espetacular. Qual é o nome de novo? Nós somos pares, não é isso? Nós somos pares. A gente vai assistir, todo mundo. Mas aí eu fui inspirada. Vamos lá. Tá. Fizemos colaborações estratégicas. A exibição de mídia foi com Coeli TV. Se vocês não conhecem, Coeli TV é uma plataforma dirigida por uma mulher negra que demonstra filmes panafricanistas, vamos dizer, de toda a África, etc. Ela também não sabia que existia pessoas que talvez protagonistas com essas histórias. E aí, quando eu conversei com ela, ela falou, Zakia, bem-vinda. Vamos trazer essas vozes aqui para a plataforma e vamos abrir o espaço, democratizar o espaço, dar para as pessoas uma semana inteira para assistir esses filmes grátis e explorar nossa plataforma. Africa is a Country é uma ONG, são jornalistas, na verdade, que detona essa ideia de que a África é um país. Porque também a ignorância é grande. Todo mundo acha que a África é um país. Você vai na África, é o maior continente no mundo, é uma loucura. Então, tá. Também fizemos aulas, mentorias em grupo, etc., com Howard University. Agora eu estou em Howard de novo. Eu também formei na Universidade de Howard.
em produção de filme. Nunca fui cineasta. Então, se você não é cineasta, você apoia outras. É isso. A gente forneceu mais que 25 horas de como que eu falo? Capacidade. Capacitação. Obrigada. Em diferentes workshops, não só com professores, mas também com outros profissionais, pessoas que fazem filme comunitário, pessoas que... E não queríamos deixar a parte de negócio fora, porque nossa realidade, ao menos nos Estados Unidos e alguns outros países, é que esses orçamentos não vêm do nosso governo. Então, você tem que saber como negociar, como fazer parcerias, de vez em quando, com grandes empresas, saber quem é uma boa empresa, quem não é. Então, fizemos muito isso também dentro desse processo. E eu queria só destacar que queríamos fazer conexões regionais. Outro desafio foi que os meus companheiros de trabalho, que são de África do Sul, não conheciam a América Latina. Também era muito difícil para eles imaginar negros na América Latina. Que propaganda vocês estão fazendo para que as pessoas não acreditem que negros existem na América Latina? Bom, vamos lá. E que tem muito mais negros no Brasil e Colômbia do que nos Estados Unidos, por porcentagem. Mas todo mundo acha que, lá no meu país, somos muitos negros, somos 13%. Vamos lá. Se estou bem com o tempo? Tranquila. Ok. Nosso processo. Eu falei um pouquinho sobre já, mas a chamada pública em 4 países, como eu falei, avaliadores de propostas multilingües. As pessoas também não acreditam em outras línguas. Eu acredito. Eu não falo super bem, mas eu tento comunicar. Aí, não, mas é verdade. Eu queria que as pessoas apresentem sua proposta na língua que era o mais confortável para eles. Então, eu tive que contratar pessoas ou ter voluntariados capazes de avaliar projetos em diferentes línguas. Aí, fazer tradução para quem não entendia. Foi muitos recursos, só nessa parte de democratizar o espaço para todo mundo. 87 propostas recebemos. Olha, eu sou uma mulher morando fora da cidade de Washington, senti tão isolada. 87 pessoas, para mim, eram muitas pessoas. E comemoramos, ficamos super felizes. 80 pessoas queriam fazer. Só que é o orçamento. Prometimos e comprometimos de destacar 10 propostas, sendo ou não escolhidos para financiamento. Queríamos dar para elas plataformas de visibilidade, porque elas fizeram trabalhos lindos. Uma era uma animação sobre o corpo da mulher negra. E foi tão linda, mas as pessoas, assim, os juízes e avaliadores ficaram, como que ela vai fazer essa parte de animação? Como que vai ficar tudo isso? Eu queria poder financiar todas, muitas boas. E depois dos 10 foram anunciados, a gente enfocou nos 5. 2 de África do Sul, uma de Quênia, uma de Brasil, uma de Colômbia. Aí fomos para a parte de mentoria especializada. Escolhemos e recrutamos profissionais na área audiovisual para acompanhar essas pessoas cada passo. Então, tem uma pergunta sobre editação. Vai perguntando. Você quer saber de luz? Tem outro especialista que pode te ajudar. Você precisa alguma informação sobre pós-produção? Fornecemos isso também. Qualquer dúvida estava aí para ser aclareada? Aclarecidas. Escurecida. Muito bem. Em total, nós não fechamos as portas para quem queria participar em qualquer um desses talheres que fizemos, workshops, seminários, foi aberto para o público. Então, isso. Vamos lá, rápido. 2.000 participantes.
Tá, esses são os 5 finalistas, semifinalistas. A Tina, Noma Wanga, a Carolina, a Joyce e a Zulei. Gente, Zulei Riascos ganhou. Ela está em Bogotá. E o trabalho que ela fez se chama Permisso de Ausência. Gente, foi histórias tão lindas, cada uma delas. Próxima. A gente pegou a parte atrás, assim, as cenas, né, de quando eles estavam, como ver que estavam com suas máscaras e tudo. Próximo. A Joyce, imagina onde ela mora. Belém do Pará. Belém do Pará. E ela é uma jovem jornalista que se virou também cineasta e ficou super feliz de ver o trabalho que ela fez. Próximo. A Tina Zibi. Ela está na África do Sul. Próximo. E, gente, eu não tinha conhecido nenhuma dessas mulheres. Só o ano passado que eu finalmente conheci a Tina, a Zulei foi 2 anos antes disso, e a Carolina. Ainda Noma Wanga e eu estamos conversando, nossos equipes já estamos em contato, mas eu nunca tenho abraçado essa mulher. Mas ela foi parte desse processo. Próximo. A Carolina trabalhava numa ONG, fazia publicidade da ONG. Agora, eu vi ela em Quênia em novembro do ano passado, e ela falou para mim, isso aqui, eu virei cineasta, eu só faço trabalho de filme. Eu posso viver disso agora. Eu falei, what? Então tá. Eu já falei sobre alguns desses desafios. Eu gostaria de destacar mais uma vez essa questão de recursos limitados. Como eu falei, bancamos com o nosso próprio dinheiro. Eu não sou rica. Cada coisa que eu ganhei naquele ano, eu investi nesse projeto porque eu acreditava nela. Eu dei toda parte de um salário para poder estar fazendo isso. E a sustentabilidade é sempre um desafio. O que eu queria fazer é mais e mais e mais. Eu tive que voltar para trabalhar no governo. Chegou um novo governo e eu estou fora de novo. Então, tá. Assim acontece. Eu quero ver muito mais colaboração. A gente está conversando sobre formas, mas eu estou aqui para dizer que eu estou aberto de ver como que podemos colaborar. Eu quero ver uma outra forma de fazer isso, talvez em pessoa própria. O esquema virtual foi legal, mas eu gosto muito de dar abraços para as pessoas. Então, oxalá que existe uma forma de repetir. Essa próxima vez, talvez como um festival de filme. Estou pensando. Estou sonhando. E eu quero ver muito mais intercâmbio com distribuidores internacionais. Eu conheço 3, assim, pessoalmente. Aí eu quero conhecer mais, porque eu quero ver muito mais filmes disponíveis, acessíveis para todos nós. E essa parte aqui. Consciência por parte de tradicionais organizadores de festivais, médios e financiadores. Eu quero dizer que, por quanto que achamos todos bonzinhos, não temos feito o suficiente. Porque vocês não sabem quantas brigas que eu tenho tido com pessoas que falam, não, mas esse verbo está destinado para reformar não sei o quê, do Ópera Nacional, blá, blá, blá. E eu falo, e daí? Legal. A Ópera Nacional tem financiamento todos os anos. Esse ano não pode ser para história sobre mulheres negras? Não pode ser um projeto que vai realmente conservando e preservando cultura também? Nossa cultura também merece ser preservado. Por quê? Eu nem sou daqui, mas quando eu vejo e escuto histórias daqui,
eu sei parte da minha história também. Como eu falei, eu não quero estar isolado no mundo. Eu quero conexão. Então, é uma chamada de ação. Eu quero que podemos ser parceiros na expansão do que pode ser Black Women Disrupt. Não sei se vai ser no web, mas vai ser em algum momento. E eu gostaria que vocês sejam parte. Investem, por favor, em mentorias. Eu sei que muitas vezes falamos de mentorias sem verba. Não, é verba e também acompanhamento. Abre portas, abre janelas, abre oportunidades e para de não ter coragem de fazer. Vamos criar juntas um futuro onde mulheres negras moldam o futuro de audiovisual na web e no mundo. Obrigada. E já... Aí você pegou pesado com a gente aqui agora um pouquinho. Você Senti. sentiu o peso? Ela disse que ela é minha fã. Já que a gente está falando de mulheres empreendedoras, mulheres potentes, mulheres enormes, eu gostaria de registrar a presença de Vivian Oyassi. Por favor, Vivian. Tá tranquila que ela tá ali com o negocinho, deixa ela com as coisinhas dela. Vivian foi nossa mobilizadora aqui nesse espaço, nessa comunidade, e foi o texto dela que Vera tão brilhantemente leu. Nós conhecemos os herês. Estamos vendo aqui agora a Angel, o anjo que cuidou dos herês. Bom, nessa perspectiva, seguimos aqui, depois desse caminhão de emoção, depois desse filme, depois dessa fala, depois... É bonito, né? É tão bonito quando você não faz uma coisa tão embrutecida e talvez a relação de você juntar pessoas que... Não é pela fala calma, mas é pela cavidade que cada uma e cada um cria um no outro. Porque basta de gritos. Você tem que, você tem que. Você não tem que nada. São nas cavidades, são nos espaços que a água se movimenta. É por aí que as coisas vão acontecendo. E ver a sua fala, e ver o seu filme, e ver esse seminário, é ver que há espaço. Lógico que tem um espaço pragmático, mas tem um espaço um no outro. E se a gente não ocupar o espaço no outro, talvez a gente não tenha mais que ocupar espaço. Então, o espaço aqui tem que ser no outro, o geográfico, o afetivo, o territorial, e criar conexões. Para complementar Uriara, essa linda flor de quarta-feira, ela é criadora de uma coisa linda, que ela não é um pouco macumbeira, né? Ela é muito macumbeira. Gira, o nome do projeto dela é Gira de Resistência. Uma gira de resistências feitas, e aí a gente já consegue ver a conexão que essa mulher tem, quando dentro de uma Alemanha, essa mulher está fazendo girar a energia de tantos corpos, corpos pretos, pessoas pretas, identidades pretas, e aí não tem problema nenhum de que aquelas pessoas brancas também estejam, porque nunca foi sobre separar, nunca foi sobre se negar à existência, sempre foi sobre entrelaçar potências, desde que as nossas potências também possam estar na frente da tela, também possam estar sublinhada, também pode estar ali, como diz minha mãe, em negrito. Não é isso? Então, Uriara, por favor, sobre Gira das Resistências. Bom, esse projeto é um projeto muito lindo, né? Antes de mais nada, esse é um projeto nascido da resistência de mulheres negras e indígenas, porque ele nasce de uma mulher, das ideias de uma mulher indígena, que é uma intelectual. O Gira nasce do convite dessa mulher
para mim e para outras amigas, mas nasceu basicamente da ideia de mulheres, do desejo de transformar a nossa realidade enquanto pessoas migrantes de Abya Yala, né, o nome original de América Latina. E, por sermos grande maioria brasileiras, e essa pessoa também ser uma pessoa que morou muito tempo em São Paulo e gosta muito do Brasil, isso nasce assim como, mais uma vez, a roda motriz é a força da mulher, é a revolução, né, que é possível mulheres juntas fazer, e, nesse caso, mulheres, em sua grande maioria, negras e indígenas. Então, nós começamos a mover essa ideia de fazer um festival. Na verdade, era um final de semana, era uma festa. A proposta dela era fazer uma festa. Aí até surgiram coisas assim do tipo o nome Tropicália, Festa Tropicália. O Brasil na Alemanha falando de arte política através da arte. Era uma coisa assim um pouco psicodélica demais. E a ideia foi ganhando corpo, e a gente foi trazendo os nossos temas, principalmente o grupo de trabalho das mulheres negras, do qual eu fazia parte, convidei as minhas companheiras para fazer parte. E foram nascendo outros núcleos, né? Tinha o pessoal da agroecologia, tinha o pessoal da comunidade LGBTQIAPN+, lá em Berlim, que também é um outro tema, assim, como se movimentar, como navegar sendo esses corpos imigrantes dentro de uma comunidade que tem tanto espaço, mas a gente sabe qual é a cor de quem que está na frente. Enfim. E daí a gente foi se juntando e o evento foi tomando corpo. E, no final de 2 ou 3 meses de reunião, nós tínhamos um formato que era um festival de 3 dias, em que a gente estaria ali mostrando o que acontece no Brasil em termos de resistência artístico-política. Nós, lá na Alemanha, o nosso objetivo sempre foi dar visibilidade para quem estava aqui, onde a gente chamava, naquela época, 2018, quem está lá no fronte. Quem está lá, né, na cara do problema, enfrentando a ascensão da extrema-direita e aquele desastre que foi o resultado das eleições de 2018. Então, sempre foi o nosso objetivo. Só que tinha muitos artistas envolvidos e muitos deles da área do audiovisual. Então, querendo ou não, o Gira foi ganhando muita força no audiovisual e muito espaço, porque nós tínhamos o GT de mulheres negras. Claro, mostramos um filme de uma mulher negra brasileira lá no evento. O pessoal do LGBTQIAPN+, a mesma coisa, mostraram um filme de um diretor da comunidade deles, né, a qual aquele grupo de trabalho representava. Inclusive, falando de internacionalização, falando do quanto nós somos poderosos quando nos juntamos. Esse filme que você falou no início, né, que eu te encontrei hoje saindo do elevador felicíssima, é um filme de um amigo meu, se chama Uncanny Home, né, a tradução livre seria a casa escondida, a casa do passado, né, a casa da lembrança. É um filme, um curta-metragem de 15 minutos que eu tive o prazer de trabalhar em parceria com o Eric Bittencourt, que é um diretor que era dessa época do Gira, estava no Gira também. E o Eric, agora, ele está concorrendo com esse filme ao prêmio alemão, o grande prêmio alemão, né? O Oscar do curta-metragem alemão, com esse filme que nós fizemos também assim. Comunidade brasileira que se junta, baixa orçamento, sai aqui, bate numa porta, bate em outra, liga para um, liga para outro. E a gente vai fazendo, porque a gente precisa fazer a roda girar. Ele ganhou um prêmio de um edital de roteiro, mas também muito pequeno, e o filme está aí, e o filme está rodando, e agora a gente recebeu essa notícia. Ele me mandou a notícia hoje de manhã, perguntando se eu já tenho vestido para estar no dia 20 de novembro, olha o dia, no Grande Prêmio. Então, assim, as coisas acontecem assim. Então, o Eric estava lá também no Gira. E aí, outros GTs também, outros grupos de trabalho. Quando a gente viu, a gente tinha dentro só dentro desse petit comitê, né, desse pequeno grupo de brasileiros movimentando essa roda, nós tínhamos 5 cineastas.
Nós tínhamos a Bárbara Marcel, nós tínhamos Marina Dias, nós tínhamos a Alice, a Dalgol Rondo, nós tínhamos o Eric Bittencourt e nós tínhamos... Quem era a outra pessoa do cinema? Está me fugindo aqui. Mas nós tínhamos uma outra pessoa, daqui a pouco o nome vem. Mas eu sei que a gente contou 5, hoje eu até conferi, eram 5 pessoas de cinema. E daí, cara, você para e pensa, que potência a gente tem aqui, no pequeno petit comitê. E aí as meninas começaram a ligar para os amigos no Brasil. Quer mandar a sua obra? Quer mandar a sua obra? E, no final das contas, a gente tinha, sobre todas as temáticas, um catálogo maravilhoso, e fizemos no formato Cineclube. E tínhamos pouquíssima grana também, mas demos uma colaboração simbólica, porque a gente sabe que é importante para as pessoas. E, no primeiro ano de 2016, 2018, não conseguimos levar ninguém para Berlim. No ano de 2019, nos organizamos melhor, já tinha um formato, já tinha tido a experiência, e resolvemos, sim, esse ano vamos fazer. E aí nós criamos uma sala de cinema dentro do espaço, que era uma casa alternativa. Tinha espaços que mudavam de galeria para sala de workshop, para sala de palestra, sala de reunião e tal, porque a gente estava lá para discutir arte política. E, quer dizer, para mim é indissociável, mas nós estávamos ali também para ter esse tipo de roda de conversa. E daí nós descobrimos, a gente tem uma programação tão retada de boa. A gente precisa de uma sala. Né? O nosso website acabou com a pandemia e tudo mais. Nós perdemos o domínio, infelizmente, por uma questão de desorganização. Tenho que fazer meia-culpa. Estava todo mundo meio assim. Mas a gente tem uma página ainda no Facebook e no Instagram do Gira Festival de Resistência. Chama Gira mesmo, de Gira. A gente rodou, procurando nome. Era um monte de nome que aparecia. Até um dia que a gente estava brincando, não sei o quê, eu falei, bora de gira. Bora fazer uma gira. Isso é uma gira. A gente vai, é uma gira artístico-política e a gente vai trazer todo mundo para a roda. Né? Quem chegar, que seja bem-vindo, quem não seja de ficar, que se vá. Mas a gente vai fazer. E aí foi muito legal, porque aí a gente viu a potência do projeto. E quanta gente legal mandou filme para a gente. Para vocês terem uma ideia, eu esqueci agora, eu assistindo a Batalha da Rua Maria Antônia, eu me lembrei desse filme. Como que chamava o filme? Que é o filme sobre o movimento secundarista em São Paulo, que é de uma cineasta de São Paulo. Eu perdi o nome dele e hoje eu não tive tempo de olhar. Mas, enfim, era um filme que estava estouradíssimo no Brasil, era um filme que todo mundo queria ver, e nós conseguimos esse filme de graça, através de uma menina que conhecia uma das cineastas que estavam no grupo. E aí, essa nossa amiga, a Bárbara Marcel, ela ligou para essa amiga, e a amiga tinha um contato do contato, e aí o filme chegou. E assim, maravilhoso, porque a gente realmente descobriu que tinha ali uma porta aberta enorme, e que o poder do audiovisual ele é realmente incomensurável. E a gente discutiu muitos temas pertinentes, e nós demos visibilidade lá, com os recursos que nós tínhamos. Claro, sempre priorizando, gente, a nossa comunidade. Né? Assim como também aqui, no Ash Wednesday, não sei se vocês viram, tem um bando de preto, mas os pretos estão tudo lá atrás. Tem um bando de branco, mas os brancos estão tudo lá atrás. Estão tudo na retaguarda. Porque uma das coisas que a gente descobriu é o seguinte: ninguém vai te dar protagonismo. Crie o seu protagonismo. Ninguém vai levantar do lugar para você sentar. Então, você chega, você senta, fala, bom, agora, vamos ver aqui, você também tem um lugarzinho para você sentar, mas ninguém vai escolher o meu lugar de sentar. E quando eu pensei, quando a gente estava falando da lírica, claro, teriam milhões de nomes. E eu fiz questão de dizer, vem a Bárbara Santos, mulher preta, carioca, professora, né? A Bárbara vem da educação. A Bárbara tem 20 anos de teatro do oprimido, assim como eu também. 20 anos não, né? A Bárbara tem 40, vai fazer 40 anos de teatro do oprimido. Eu é que tenho 20. Eu sou discípula dela. A Bárbara tem muito tempo de vivência em comunidade, também, assim como eu, uma mulher periférica. Então, assim, em momento algum, eu pensei, vamos convidar aí o cantor XPTO de São Paulo, do Rio, sei lá de onde, que mora em Berlim. Não.
Para mim, a prioridade era essa. Como o Kleber também, né, que é o fotógrafo, ele também chamou para junto dele pessoas que se identificam. Enfim. Eu tenho tempo, não tenho tempo? Como é que está? Eu acho que a gente está no avançadinho. Aí eu acho que a gente poderia abrir também essa gira para a gente poder trocar. Tá joia. Eu queria só não perder. Concluir? Eu queria só não perder a oportunidade, talvez até venha, né, das perguntas, de falar, gente, que essa coisa de como que a gente faz a arte acontecer em outros territórios. Fácil não é, justamente por todas as camadas que eu carrego, né, que eu já falei aqui, algumas delas, e todas as minhas companheiras também. Mas o que é que a gente faz? A gente junta o nosso grupo, a gente se junta em coletividade, a gente se junta em rede e a gente avança. E aí, ali na frente, a gente encontra uma outra companheira que tem também, o grupo dela que tem também, a rede dela, e a gente dá as mãos, né? E a gente se colabora. Infelizmente, nem sempre a porta está aberta, assim, a gente pode chegar calminho, resolver tudo na paz, Haribo. Às vezes a gente tem que dar um pé na porta também. Mas a gente sabe dar o pé na porta, segurar e falar, ok, a partir de agora, dá de novo para respirar. E também não esperar as portas se abrirem ou estar sempre disposto a ficar na parte de trás da foto. Obrigada. Bom, caiu aí, ó. O nome que você falou do filme, a gente teve aqui a cola do nosso colega, é Espero Tua Revolta. Exatamente. Espero Tua Revolta. Então, para que essa gira se complete, estamos agora abrindo aqui a palavra, a fala e o lugar para que a gente possa conversar aqui. Minha linda Raquel, você entrega ali o microfone para ela. Parabenizar você, os artistas, companheira, né, dos Estados Unidos, por esse espetáculo, né, apresentado aqui no Espaço Cultural, né, uma comunidade que passa por essa diversidade, né, a gente viu no filme, principalmente a violência policial, né, que todo dia nos incomoda, né, e aí a gente para de viver, de buscar uma outra qualidade de vida por conta desse coisa de que todo negro é suspeito, entendeu? Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? E, assim, uma coisa que eu questiono um pouco na arte geralmente, os papéis que a gente exerce nesses filmes, geralmente, são essa violência, né? De que a polícia nos para, entendeu? Invade nossas casas. Entendeu? Esse tipo de coisa na tela me incomoda muito, porque eu quero ver o artista negro com outros papéis que nos represente a gente, represente a luta que nós temos todos os dias no cotidiano, que nós estudamos, nós trabalhamos, nós fizemos, e a gente pode estar onde a gente quiser. Isso é uma coisa que me incomoda às vezes quando eu assisto o filme, que vejo geralmente esses papéis que a gente está exercendo nos filmes, né? E outra coisa também, que é uma preocupação assim, como é que os artistas, assim, a gente tem hoje uma lei, que é a Lei Rouanet, né, tem uma ministra da Cultura que nos representa enquanto mulher, enquanto negra, né, mas, assim, eu estava assistindo uma discussão, né, com esse sertanejo, eu não vou citar nome, porque eles não nos representam a gente, né, e está aí fazendo uma campanha dizendo que a Lei Rouanet é o dinheiro do governo, que é o dinheiro que os artistas estão acessando de graça, que é um roubo, etc. e tal. E aí a gente sabe que essas prefeituras de nossa cidade, ou de outra cidade do nosso país, geralmente têm uma relação muito perto desse sertanejo, né, que dá dinheiro, que tira verba de outras coisas, da educação, da saúde, e quando chega nessas festas, termina esses caras só. Eles têm acesso a esse dinheiro, né? E está fazendo uma campanha muito grande contra a Lei Rouanet, né? E a gente precisa, e acho que a gente precisa, contra o negro, contra o artista, seja ele branco ou negro, precisa acessar essa lei, porque ela é outra discussão,
né, um outro governo né, que a gente está vivendo no nosso país, que precisa mudar esse perfil de que o dinheiro público, entendeu? Por que você não pode ter acesso à Lei Rouanet? Né? Porque, entendeu? Então, a gente precisa mudar esse perfil. Esse olhar, os artistas precisam mudar. Eu não quero só ser representada no filme como uma mulher, entendeu? Como uma violência doméstica, a polícia entra nas nossas casas, arromba, né? E é uma coisa normal, a gente tem um olhar normal. E a gente não quer mais ter esse olhar normal de que é normal a polícia entrar nas nossas casas, arrombar, chutar nossas portas, entendeu? E aí é representado na arte desse jeito, entendeu? Então, eu tenho esse pouco de questionamento, nossos papéis nos filmes, de que a gente não pode ser uma doutora no filme, não pode ser uma professora no filme, não pode ser o que a gente quiser no filme, só tem que ser esses olhares, esses personagens. Então, eu tenho essa preocupação também, entendeu? De ter esse olhar diferente. Olha, minha linda, eu total entendo o que você está dizendo. E como artista, como atriz negra, eu sempre luto para que a gente tenha esse tipo de representação. A questão desse filme é que ele é um filme de denúncia. Infelizmente, a gente estava num momento em que, em plena pandemia, a polícia militar não estava respeitando a ordem do Estado, que era de que as incursões, as operações dentro das favelas estavam proibidas durante a pandemia. E eles estavam furando esse cerco e matando crianças. Esse filme é totalmente inspirado no caso João Pedro, que é o caso do menino que estava jogando videogame dentro de casa em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, e foi atingido por uma bala. E as operações elas estavam proibidas nas favelas. Eu já representei vários outros tipos de mulheres. Eu sou uma mulher que trabalho com outras mulheres pretas no palco e faço questão de escrever os meus textos, né, como o Nando leu aqui na minha biografia, sobre temas decoloniais e feministas. E eu vou te dizer mais. Eu trabalho com uma estética totalmente feminista, mas esse filme em especial, ele é uma fotodenúncia. Porque o que a gente estava vivendo naquele momento era justamente isso. Quando ele termina, o filme termina com uma faixa, não atire escola. A gente via no noticiário todos os dias, as escolas do Rio de Janeiro estavam com isso no teto, porque, em plena pandemia, eles atiravam de cima para baixo. E eles atiravam nas escolas, e eles sabem que ali tinha uma escola. Então, começaram a sinalizar para ter depois, pelo menos, o direito de reclamar, né, na justiça. Tinha outra campanha também, que é mobilizada por um coletivo de mulheres que fazem teatro do oprimido. Eu também sou do Teatro das Oprimidas, de um coletivo chamado Anastácia, né, que nós fazemos teatro fórum sobre as nossas temáticas feministas pretas, né, nossa escrevivência preta cênica, como bem falou nossa companheira Cláudia Simone. Elas criaram um movimento chamado Oca Viradouro, que é um grupo de mulheres lá na favela do Viradouro, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. E elas têm um movimento que chama Lar de Moradora Respeite. Elas foram obrigadas a colocar uma faixa na frente da casa delas, dizendo Lar de Moradora Respeite, para justamente tentar diminuir esse tipo de violência. Infelizmente, eu entendo totalmente o que você está dizendo. Eu também não quero. Como agora a gente acabou de ter uma novela em que a protagonista negra foi totalmente apagada. Eu também não quero, mas a nossa luta, ela é constante, ela é todo dia. Tá? Eu queria que você entendesse, assim, não é que eu ache normal, a gente não acha normal. Nem eu, nem a Bárbara, nem nenhuma das outras meninas negras que estavam ali. Muitas delas trabalharam, inclusive, voluntariamente. Mas o que a gente tentou fazer foi usar essa oportunidade de estar na Europa, de ter a visibilidade que a gente conseguiu ter com esse filme para denunciar algo que a gente também não aprova, algo que a gente também não aguenta mais ver no nosso país. Eu escutei histórias de muitas mulheres para construir essa personagem. Essa personagem me dói visceralmente. Ela me dói, a Demétria me dói. Demétria não é sobre mim.
Não é sobre a minha mãe, mas ela é sobre a minha vizinha, ela é sobre a minha prima, ela é sobre a minha amiga, ela é sobre a mãe da minha amiga. Sabe? Mulheres que perderam seus filhos para esse braço armado covarde do Estado. Eu ouvi muitas histórias. Eu falei com as mães de Manguinhos, eu falei com as mães do Fórum Baixada, né? Esses desaparecimentos forçados pelo braço armado do Estado. Quem chora é a mãe. Quem chora é a mãe. Então, Demétria, para mim, é a voz dessas mães, amplificada lá, daquele território, que, querendo ou não, as referências vêm de lá. Também não gostaria, não. Acho que nada que vem de fora é melhor do que a gente tem aqui. Falo todo dia. A gente tem muito. Mas, infelizmente, não é assim que reverbera. Né? Eu vejo como as pessoas olham para mim, assim, aí não dá nada pela neguinha. Aí começa a conversar comigo, aí fala assim, é você que veio da Alemanha? Você mora na Alemanha? É assim, gente, que funciona. Infelizmente. Infelizmente. Eu, geralmente, quando eu escuto esse tipo de coisa, a minha vontade é dizer assim, não, eu venho da minha mãe. Eu vim do prequito da minha mãe. Mas né? A gente tem que engolir. Mas é isso, tá, meu amor? Mas te entendo do fundo do meu coração. Nessa linha, eu queria adicionar, porque eu acho que tem várias vozes. O que nós queremos é que podemos utilizar a arte para qualquer voz que queremos. A inspiração desse projeto era o futuro, porque aquele presente que estávamos vivendo era e parecia bastante difícil. Eu queria que nós queríamos sonhar. Eu acho que o que a senhora está dizendo sobre querendo ver algo que te inspira, que te faz sentir que existe esperança, também é importante. A gente precisa também sonhar. Junto com isso, a gente tem que também cair na realidade. Então, eu acho que tem espaço para cada uma dessas ideias, mas enquanto nós não temos múltiples de vozes apresentados, o que a senhora está vivenciando é a falta de variedade. Não por causa do quarta-feira, mas por causa dos filmes que são produzidos nesse mundo, que são bancados porque as pessoas gostam de violência. Eles gostam de fazer turismo da nossa trauma. Isso não foi de nenhuma forma turismo. Que bom que tinha uma mulher negra também dirigindo esse projeto. Porque então ela poderia apresentar do jeito que era fiel ao corpo dela. Ninguém estava dizendo para ela, seja mais preta. Olha, coloca mais emoção, porque eu sei como vocês pretas são muito emocionadas. Não. Ela mesma poderia dizer que tipo de personagem queria mostrar para vocês. Eu acho super corajosa, super importante também. Sobre isso é muito interessante, desculpa te interromper, mas sobre isso é muito interessante também dizer que eu mesma questionei, mas a Demétria só chora, a Demétria só sofre. A Demétria, sabe, assim, no início, assim, ela falou assim, olha, a gente não é de ferro. A gente não tem que ser guerreira 24/7. A gente tem que poder se quebrar também. Muito obrigado por a sua colaboração, minha linda, viu? Obrigado mesmo. E é o nosso próximo passo, assim, essa pluralidade. E ver a senhora batendo nessa tecla é tão emocionante, sabe? É tão revigorante, né? Porque normalmente a gente vai se acostumando com essa violência e também a gente vai caindo ali no universo caudaloso de que a gente pode vender a nossa violência como um mercado, como parte de uma cultura que necessariamente não é. Então, quarta-feira tem que existir, a pluralidade dos corpos e das histórias tem que existir, mas eu acho que isso que a senhora fala precisa estar como um alerta o tempo todo, para que a gente também construa, se entenda e dê um outro passo. Mais alguém? Um de cada vez. Hã? Hã? Tchau, meu amor. Bom,
eu acho que a gente chegou num momento bastante interessante, bastante potente, inclusive de horário, né? Então, para que a gente possa dar seguimento, eu vou pedir para que vocês possam fazer suas considerações finais, para que a gente possa seguir, né, com a programação da noite, que é encerrar o evento. Isso. Eu acho que o que estamos aqui nesse seminário, assim, tudo isso que temos passado, é uma forma de inspiração. Eu não falei, eu editei. Ainda que eu também coloquei os meus recursos, acreditando nesse sonho, também trouxe outros parceiros, alguns com dinheiro também, que ajudava. E se não tinha dinheiro, tinha outros bens, outras formas de participar voluntariamente, oferecendo espaços, oferecendo editação, oferecendo pós-produção, oferecendo. Então, eu acho que a única coisa que eu gostaria de dizer é que existe muito mais talento. As pessoas falam sempre agora, nos tempos modernos, eu quero conteúdo, 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 eu quero assistir, quero ver, não sei o quê. Está todas nas mídias sociais. Eu quero que nós temos conteúdo que importa para nós, que seja embutido com as nossas vozes, com a nossa experiência, não tirado da nossa experiência, projetado para nós, dizendo que é isso que vocês são, mas como nós somos como protagonistas, que vai definir qual é o futuro nosso. Nós temos um futuro. Não estamos só no passado. O presente está também difícil. Também existe futuro. Então, eu gostaria só desafiar cada um de vocês de trabalhar mais para abrir espaços de todos os tipos, espaços de protagonismo, espaços de novas histórias, espaços para as pessoas poderem ver essas histórias. Eu me sinto honrada de estar nesse espaço, com tantas pessoas de diferentes caminhos, diferentes experiências, curtindo o que nós estamos apresentando aqui hoje. Então, obrigada. Bom, considerações finais, né? É isso, sempre passa pelo lugar do agradecimento, da gratidão, da troca, da oportunidade da partilha, que para mim é tão importante, né? Eu, enquanto mulher preta migrante, vivendo num país europeu, eu sinto muita falta desses espaços de troca, porque lá a gente até tenta, mas a dinâmica é outra. E o dia a dia, o clima, as estruturas, elas acabam endurecendo a gente. Então, não tem esse calor, não tem essa coisa família, né? Eu estou há 4 dias convivendo com a equipe da Borboleta Filmes e eu já sou, para mim, eu sou parte da equipe. Da equipe não, porque isso é uma família. Né? Então, assim, eu já sou irmã de todo mundo, já sou melhor amiga, né? Eu sou assim, tipo, eu tô encantada, maravilhada com esse abraço, eu me sinto completamente abraçada. E rodeada de gente incrível, assim, pessoas incríveis que vieram de diferentes lugares, como Camila já falou. Então, para mim é muito bom, e aqui em Alagados, especialmente, porque hoje a gente tem muito público, teve o dia inteiro, então eu tenho um abraço extra. Muito obrigada, do fundo do meu coração. Muito orgulhosa de ter tido quarta-feira exibido aqui, com a minha presença, né? A primeira vez que eu estou na Bahia com esse filme. Já fui para Minas, já fui para outros lugares, mas aqui é a primeira vez no meu estado, na minha terra, com a minha gente. Queria agradecer muito, 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 muito Camila, mais uma vez. Camila, que estava na estreia de Ash Wednesday, que, inclusive, quando eu me emocionei, passei do ponto, da conta, ela estava lá segurando a minha mão. No dia mais emocionante da minha vida. Entendedores entenderão. Era a Camila que estava lá comigo. Então, muitíssimo obrigada, gente, mesmo, de coração. Estou aqui, estou aberta para troca. Amei, não sei o nome da senhora que falou.
Leninha, agradeço muito pelas palavras de Leninha, porque eu acho que esse tipo de troca é muito importante para a gente. Não é a primeira vez e eu sempre respondo com isso. Eu também não queria mais estar fazendo denúncia, não. É 2025, gente. Né? Eu estou com 45 anos, entrei na perimenopausa, nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar na perimenopausa falando do mesmo assunto que eu falei quando eu menstruei. Ah, pra porra! Entendeu? Pô, quando é que eu descanso? É o descanso militante que não chega nunca. Mas é isso. Estamos aqui, estamos de mãos dadas. Esse tipo de evento tem que acontecer, continuar acontecendo. E a gente vai lutar para que ele continue acontecendo. E a gente vai levar ele para outros territórios. E a gente vai trazer muito mais gente bacana. Muitíssimo obrigado. Axé-ô! Esse foi o Diálogo Vivências Internacionais com Zakia Carr e Uriara Maciel. Uma boa noite.